Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus Cristo, já passa um pouco da meia-noite. Para quem não me conhece, sou conhecido como Irmã Inácio Odon. A minha esposa chama-se a Irmã Lourdinha, ela está aqui ao nosso lado, orando pela nossa vida e orando pela vida de cada um de vocês. Que Deus te abençoe grandemente. E nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos, capítulo 12, que diz assim a palavra do Senhor. O texto diz: Herodes manda matar Tiago e Pedro é livre da prisão. Capítulo 12, versículo 1 em diante, que diz: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido e encerrado na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia continuação oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e esguardado diante da porta aguardava a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na linhagem, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram das mãos as caldeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata tuas alpargas. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passara a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marco, onde muito estava reunido e orava. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de rogo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Esta está fora de ti. Mas ela afirmava: Assim era. E dizia: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com as mãos, para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tiraram da prisão, e disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Amém? Como nós acabamos de ler esse versículo que fala sobre o poder da oração. A oração é algo tão especial na vida de um ser humano, ela é tão especial na vida de uma pessoa, que a pessoa bem soubesse, a pessoa nunca deixava de orar todos os dias da sua vida. Porque a oração é nós falando com Deus e Deus ouvindo as nossas necessidades, a nossa situação, e Deus ele nos respondendo conforme a vontade dele. Se a nossa oração é para o nosso bem, Deus ele vai responder de acordo com a nossa intimidade com Deus. Certo? A palavra de Deus diz que o rei Herodes já tinha pegado um da igreja, Tiago, e tinha já matado Tiago. E aí gostaram
E também fizeram isso pegando Pedro para Pedro ser morto após a Páscoa. Mas enquanto Pedro estava preso lá no cárcere, na cadeia, os povos de Deus se reuniram em benefício de Pedro. O povo de Deus se reuniram na casa de Maria e lá eles começaram a falar com Deus, começaram a orar a Deus, pedindo que Deus tirasse Pedro da prisão, porque Pedro ia ser morto. E a palavra de Deus diz que elas continuamente oravam a Deus, buscavam a Deus. E Deus estava ouvindo a oração dela, assim como Deus está ouvindo a nossa oração agora à meia-noite. Não é diferente. O que muda é a nossa crença, o que muda é a nossa atitude. O que muda para Deus mudar a nossa vida, para que Deus venha responder às nossas orações, é preciso que nós venhamos constantemente orar a Deus. Não é talvez na primeira oração, nem na segunda, nem na terceira. A palavra de Deus diz que nós devemos orar perseverando todos os dias da nossa vida. Orar sem cessar. Porque tem pessoas que elas querem orar, orando agora, ela já quer receber. E quando não recebe, ela desiste dos seus objetivos, ela desiste dos seus sonhos. Tem oração que Deus responde imediatamente. Mas tem oração que Deus demora para ver até quando você vai perseverar. Daniel orava 3 vezes por dia e jejuava. Ainda passou 21 dias para Deus responder a oração dele. Paulo e Silas na prisão, assim que eles oraram ali, perto da meia-noite, Deus já respondeu. Um dia Deus responde rápido, outro Deus demora mais um pouco. Mas o importante é que você continue orando pela sua família, pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua saúde, não importa. E a palavra de Deus diz que enquanto Pedro estava preso no cárcere, algemado, acorrentado, os guardas na porta, ainda tinha 3 portas para sair na rua. Enquanto as irmãs estavam em oração, em comunhão com Deus, falando com Deus, a palavra de Deus diz que Deus mandou um anjo que fosse até Pedro. E chegando lá, a palavra de Deus diz que Pedro estava dormindo, tranquilo. Porque quem está com Deus, quem está na presença de Deus, ele vai tranquilo. Ele não precisa se aperrear, porque ele tem a pura certeza que Deus está com ele. Porque quem é de Deus, a palavra de Deus diz que nós devemos ser forte e corajoso. Por quê? Porque nós sabemos que Deus está conosco. Agora, tem pessoas que caem em desespero, em situações desesperadoras. É preciso que você se aproxime de Deus para que você venha ter a certeza da segurança, da proteção de Deus na sua vida. E a palavra de Deus disse, enquanto as irmãs oravam na casa de Maria, o anjo foi até Pedro, chegou lá, chamou Pedro, Pedro estava dormindo, mandou que Pedro calçasse a sandália, Pedro calçou. O anjo mandou que ele vestisse uma capa, ele vestiu a capa. E a palavra de Deus disse que as correntes se quebraram, as gemas se quebraram, por causa da oração. Deus está quebrando hoje da sua vida as correntes do inimigo, as correntes da inveja, as correntes do ódio, as correntes da falta de perdão. Deus está quebrando hoje. Deus está quebrando hoje toda palavra de maldição, toda doença hereditária. Deus está quebrando hoje, porque os anjos quebraram as correntes que estavam em Pedro e Pedro foi liberto. E hoje Deus está falando, e você vai ser liberto. Porque a oração do justo, a palavra de Deus, tem os seus efeitos. Enquanto as irmãs estavam orando, as correntes de Pedro estavam sendo quebradas. Pedro estava sendo livre. E hoje nós estamos orando, eu e minha esposa, pela sua vida e pela sua família. E as correntes vão quebrar. O mal vai sair. E você vai ser livre, você vai ser liberto igual Pedro foi. A palavra de Deus diz que o anjo chamou Pedro. Pedro calçou a sandália, botou uma capa. E a palavra de Deus diz que Pedro passou diante dos soldados e as portas foram se abrindo. Deus hoje ele vai abrir a porta do emprego, a porta do entendimento, a porta da palavra, a porta da sabedoria na sua vida, a porta da cura,
a porta da libertação, a porta da transformação. A palavra de Deus disse que Pedro ia saindo e as portas foram se abrindo. Deus vai abrir hoje sua mente para que você venha entender a palavra de Deus, para que você venha entender o que Deus quer com você através da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que quando chegou na última porta, a porta por si mesmo se abriu. Você vai, em nome de Jesus, eu creio, que as portas vão se abrir quando você bem não esperar. As portas vão se abrir, você vai ter seu emprego de volta. Deus vai abrir a porta de emprego. Porque o que tem de gente sofrendo nessa hora, muitos nem sequer jantaram, nem almoçaram. Mas Deus, ele é um Deus que abre porta aonde não tem porta. E a palavra de Deus diz que quando Pedro saiu fora, ele deu de si, que ele pensava que era uma visão. Ele disse, agora eu vejo que Deus mandou um anjo para me libertar. Deus está mandando um anjo hoje, aonde você está aí hoje, para te libertar dos vícios, das drogas, da cachaça. Deus está mandando hoje um anjo, aonde você estiver, que vai tocar nas suas enfermidades, vai tocar no seu mal. Você vai ser livre, você vai cair na real, que Deus ouviu a sua oração. E a palavra de Deus diz que Pedro foi para a casa de Maria, onde ele estava orando. Porque a oração, a palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Orando sem cessar é sinal que nós estamos com a nossa fé firmada na rocha. E aí Pedro foi lá, onde estavam as irmãs, para comprovar que ele foi liberto, que ele foi livre através da oração daquelas irmãs. Hoje você vai ficar livre desses maus pensamentos, dessas suas atitudes. Hoje você vai ficar livre de pensamentos negativos, pensamento de suicídio. Hoje você vai ficar livre do pensamento da angústia, da tristeza, da depressão. Hoje você vai ficar livre desse mal que há muitos anos você vive e nunca conseguiu ser liberto. Hoje você vai ficar livre. Porque assim como as irmãs estavam orando na casa de Maria, nós estamos orando pela sua vida hoje. E Deus vai fazer a obra, tá bom? Que Deus te abençoe. E amanhã às 2 horas da tarde, eu e minha esposa, nós estamos orando por você e lendo a palavra do Senhor. Nesse momento nós vamos orar em nome de Jesus Cristo e minha esposa. E você ore daí. Oremos. Querido Deus e querido Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Nesse momento se encontra eu e minha esposa, já passa um pouco da meia-noite. Que o Senhor venha, em nome de Jesus Cristo, responder às nossas orações conforme a sua vontade. Não é a nossa vontade, não é o nosso querer, mas seja feita a sua vontade. Porque quando é feita a sua vontade, tudo de bom acontece. Que o Senhor venha abençoar essa mãe de família, que se encontra desesperada, angustiada, triste, chorando pelos cantos da parede, não tem vontade mais de se alimentar, não tem vontade mais mesmo, nem sequer de viver, com tantos problemas na vida dela. Que o Senhor venha consolar essa mãe de família, que o Senhor venha fortalecer essa mãe de família, que o Senhor venha responder a oração dessa mãe de família, que tanto sofre por causa de um filho que está na droga, na bebida, na criminalidade. Querido Deus e querido Pai, se for da sua vontade, responda a oração dessa mãe de família, em nome de Jesus. Senhor. Liberta essa pessoa dos vícios, das drogas, da bebida, esse jovem, esse homem, essa moça, que esse mal que está na vida deles seja quebrado, seja desfeito, seja arrancado no poder do teu nome. Que o Senhor venha abençoar nesse momento todas as pessoas que se encontram nos hospitais, enfermos, internados, situações difíceis. Outros já estão na UTI. Que o Senhor vá lá, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor toque nessas pessoas, conforme a sua vontade. Que essas pessoas elas sejam curadas, essas pessoas elas retornem aos seus lares. E que elas venham reconhecer que sentiu o seu toque nela. Que elas vão sair daí dando testemunho que foi o Senhor que tocou nessas pessoas que estavam enfermas, internadas na UTI, e foram curadas, porque o Senhor é médico dos médicos, Senhor e dos senhores.
Que o Senhor venha também, Senhor, e até essas pessoas que estão nas prisões, nas penitenciárias. Que o Senhor venha tocar no coração dessas pessoas, coração de pedra, coração. Que o Senhor venha tocar nessas pessoas que estão aí presas. Que a tua palavra venha entrar no coração dessas pessoas. Que essas pessoas elas sejam transformadas. Que tenham um coração de carne. Que saia da mente dessas pessoas o espírito do vício, o espírito da criminalidade, o espírito da bandidagem, que seja queimado, seja destruído. Que o Senhor venha arrancar todo esse mal da mente dessas pessoas que estão aí presas, que quando saírem daí, sejam pessoas transformadas, pessoas libertas pelo poder da palavra do Senhor. Que o Senhor venha abençoar todos os médicos que se encontram nesse momento, correndo de um lado para outro, para medicar as pessoas, fazendo exame. Que o Senhor venha abençoar da sabedoria, cada vez mais esses profissionais da saúde. Em nome de Jesus, que o Senhor deu sabedoria a eles, para ele cuidar dos pacientes. Que o Senhor venha, em nome de Jesus Cristo, acessar aquela guerra que se encontra ali na Ucrânia. Que o Senhor venha, em nome de Jesus Cristo, conforme a sua vontade, cessar aquelas guerras que venham parar. Tantas pessoas já morreram, perderam suas vidas inocentemente. Mas nós sabemos que quando o Senhor age, nada pode impedir que aquela guerra venha ser cessada conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, que o Senhor venha também cuidar do nosso país, que se encontra numa situação correndo de um lado para outro nessa época das políticas. Que o Senhor venha dar sabedoria a esses governantes, a esses presidentes, que as mentes deles sejam uma mente sã, uma mente de Cristo. Que o Senhor venha tirar deles pensamento do mal, pensamento da ambição, do ódio, da raiva. Que o Senhor venha agir na vida dos nossos presidentes, nos governantes, nos deputados, nos vereadores, nos prefeitos. Que o Senhor venha agir na mente dessas pessoas, conforme a sua vontade. Que o Senhor venha agir na casa dessas pessoas, no casamento dessas pessoas, casamento destruído por fofoca, por inveja, pelos vícios, pela bebida. Que o Senhor venha colocar paz na vida dessas pessoas, que esses casamentos sejam casamentos que venham ter uma nova aliança. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha agir também na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, toda a minha família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã, às 2 horas da tarde, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus.